Eu sou o Vilto Reis, escritor, roteirista de quadrinhos e professor de escrita criativa, e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 dicas para escrever cenas de ação em um livro. Afinal, escrever de cena de ação é uma coisa desafiadora, mas muito emocionante para quem lê, se for bem escrito. Né? Você quer algo mais emocionante do que escrever uma cena de ação, do que ler uma boa cena de ação? Mas assim, pode até parecer fácil de escrever, né? O que pode dar errado ao escrever esse confronto, né, intenso, de alto risco entre dois ou mais personagens, né? O que poderia dar errado? Acontece que tudo pode dar errado se você não souber o que você está fazendo. Na prática, escrever uma cena de ação realista para o seu romance é uma das coisas mais difíceis que você pode fazer, que você tem a fazer. Isso porque as cenas de ação elas podem ser muito chatas de se ler se elas não forem bem escritas. Né? Um filme permite que o público tenha uma postura assim mais passiva, né? E faça com que fique ali assistindo a ação acontecer. Um contraste para isso é a literatura, né? Porque ler uma cena de ação requer que o leitor ative a sua imaginação. E o público deve participar na cocriação, na construção da cena de ação a partir das pistas que ele tem escritas, né? E vê-la acontecer aí no teatro da sua mente, né? Essa cena de ação. Isso é muito mais difícil de conseguir. Mas nunca tenha medo de fazer nada na literatura, né? Se você pretende escrever uma cena de ação capaz de cativar a atenção do leitor, esse vídeo vai te ajudar bastante. Fique até o final, porque a seguir nós vamos discutir as melhores estratégias, as melhores dicas para criar cenas de ação realmente impressionantes. Vamos lá, são 5 dicas. Primeira dica: cenas de ação devem levar a história adiante. Tá? A primeira regra da escrita de lutas e de qualquer cena em geral é garantir que ela move a história adiante. Né? Depois que você escreveu aquela cena, você deve se perguntar o que essa cena de ação revela sobre o meu personagem. Né? O que ela revela de novo sobre o meu personagem? Talvez, será que nós descobrimos os seus medos? Nós descobrimos que esse personagem ele tem medo de olhar as pessoas no olho, sei lá, alguma coisa assim. E a partir dessa cena de luta a gente descobre isso. Será que essa cena de luta ela mostra o que o nosso personagem quer? Em determinado momento ele faz algum tipo de ação ali no meio da luta em que demonstra, né, o que ele quer no final das contas. Afinal, esse é um dos princípios mais importantes de você ter bem evidenciado para você antes de você escrever sua história. O que o seu personagem quer? E talvez também você pode mostrar na sua cena de luta qual é a motivação dele. Né? Por que ele quer o que ele quer? Digamos que ele queira, sei lá, ele queira ser a pessoa mais... eu ia dizer mais forte do mundo, mas acho que é uma coisa meio... talvez boba demais. Ele quer ser o melhor atirador de arco da próxima Olimpíada. Sei lá, ele quer uma medalha de ouro em arquearia. E aí você tem esse confronto dele com outro personagem, que não precisa ser uma luta física, pode ser uma disputa, né, que você descreve como essa cena de ação. E aí você mostra por que ele quer ser o melhor, né, o melhor arqueiro, vamos dizer assim, na próxima... Eu nem sei se a arquearia tá nos Jogos Olímpicos, meu. Agora né? Agora eu tô demonstrando minha ignorância em Olimpíadas aqui. Mas digamos que esteja, tá? Ou para qualquer outra competição, né? Não precisa ser os Jogos Olímpicos. E aí você vai mostrar por que ele quer ser o melhor arqueiro. Porque o pai dele era um grande arqueiro, mas ele não teve oportunidade de treinar, não conseguiu apoio, não conseguiu patrocínio. E hoje o pai dele, sei lá, sofreu um acidente, perdeu o movimento dos braços, e ele quer ganhar aquela medalha de ouro pro pai dele. Sei lá, poderia ser essa a motivação. E aí, a partir desse primeiro embate com um adversário, ou talvez até com um amigo, né, e o amigo questione por que você treina tanto, por que você é tão obsessivo, e aí ele revela a motivação dele. Olha só que legal. Então, o que essa cena mostra sobre o seu personagem? Algo novo, algo único. Porque é isso que vai fazer
levar a cena adiante, levar a história adiante. Né? Eu posso dizer, diga não às cenas de ação gratuitas que só mostram movimentos extravagantes ou habilidades de escrita. Não fique escrevendo só aquelas cenas de ação que você fica descrevendo, que o personagem girou no ar, deu um duplo mortal carpado, tipo a Daiane dos Santos, e atacou não sei quem, jogou não sei o que, e aí deu um soco que jogou o outro a 524 metros de distância. É uma coisa assim meio... parece que é uma criança escrevendo, né? Uma criança que acabou de assistir um anime que ela gosta muito, né? E nada contra quem assiste anime, eu também assisto. E aí ela quer escrever aquilo de um jeito muito espetacular, muito fantástico. Mas assim, em termos de profundidade, em termos de drama, de conflito, não tem nada naquela cena. Então, sempre pense nessas questões. Né? Aqui está a maneira mais fácil de você descobrir se a sua cena de ação move a história adiante ou não. Sabe qual é a maneira mais fácil? Exclua a cena de ação. Né? Se você excluindo a cena de ação, você consegue com que a história continue normal, então a sua cena de ação não está acrescentando nada e você precisa repensar a sua cena de ação, o que você pode colocar nela. Né? Leia a cena antes e a cena depois e pergunte-se, será que o leitor ainda entende o que aconteceu se eu cortar essa cena de luta? Se a luta causou algum tipo de transição na sua história, mantenha. Se não causou nada, se não trouxe nada, corte. Né? Como disse o Kurt Vonnegut, né? Um grande escritor de ficção científica, toda cena deve levar a história adiante ou revelar algo novo sobre o personagem. Do contrário, corte essa cena. Do contrário, elimine essa cena. E lembre-se, né, nem todas as transições de cena, de ação, de situação são físicas. Algumas são mentais. Você nem sempre tem que discutir o resultado físico da ação. Você também pode explorar as consequências mentais de uma briga. Você pode fazer com que um soco, um golpe, uma humilhação física, ela não traga exatamente só consequências físicas. Mas você pode descrever as consequências mentais, né? As consequências psicológicas nesse personagem. Pode ser assim que a ação leva a história adiante. Por exemplo, em vez de descrever uma cena do ponto de vista físico, por que não descrever aquela cena de luta a partir das sensações do personagem naquela luta? Essa já é uma opção para diferenciar daquilo que a maioria dos escritores fazem em cenas de ação. Segunda dica: faça a cena de ação mostrar o personagem no seu livro. Tá? O que isso quer dizer? A leitura de uma cena de ação, às vezes, ela pode ser entediante para o leitor. Pode fazer o leitor querer sair correndo. Tá? Pode ser só uma sequência de verbos. Ele chutou, ele defendeu, ele rolou, ele bateu e ok. E é isso. Né? Pode ser extremamente entediante. Né? Quem não leu ainda uma sequência de descrições de ação de personagem que não conseguiu visualizar assim, ou que, nossa, não fazia diferença, né? Então, você como escritor, no que você tem que se concentrar? Em mais do que a ação revela. Em um passo a mais daquilo que a ação está revelando naquela cena. Pergunte-se, como eu posso usar essa cena de ação para mostrar quem meu personagem é, além do que ele mesmo diz sobre quem ele é? Né? Vou repetir, como eu posso usar essa cena de ação que eu estou escrevendo para mostrar quem meu personagem é, além do que ele mesmo diz ou do que ele mesmo pensa sobre quem ele é? Por exemplo, o personagem diz que não tem medo de nada. Mas aí no meio da cena, né, você revela que o personagem tem medo de fogo. Né, como o perdigueiro, né, ou o cão de caça na série Guerra dos Tronos, que em meio à Batalha da Água Negra a gente descobre que ele tem medo de fogo. Né? Ou talvez medo de altura, ou medo de escuro, não sei. De alguma forma você revela algum medo naquele personagem que diz que não tem medo de nada. Né? Talvez ele é tão acostumado a não correr risco, a ninguém agredir ele, que talvez em um determinado momento ele pega uma luta mais difícil e aí a gente descobre que ele tem medo de morrer. Que ele tem um medo
abissal de morrer, mas ele nunca se sentiu ameaçado. Então, você pode usar aquela cena para mostrar algo sobre aquele personagem. Ou então, ele finge ser alguém muito nobre, né, defensor dos fracos e oprimidos, aquele cavaleiro, aquele paladino da armadura dourada. Mas, na verdade, o que a cena demonstra é que ele revela uma ganância extrema por reputação. Ele não faria nada que manchasse a reputação dele. Então, o real propósito dele, que a gente entende a partir dessa cena, não é que ele é alguém nobre, alguém defensor dos fracos e oprimidos. Mas, na verdade, ele é alguém super preocupado com a reputação dele, né? E, isso seria muito legal de demonstrar numa cena de luta. Né? Ou outra coisa, às vezes o personagem é aquele anti-herói, assim, aquele personagem rebelde, que diz que só faz o que quer, que faz tudo o que quer. Mas aí a gente entende pelo jeito que ele luta, pelas ações dele, que ele tá se lutando para se mostrar para outro personagem, para impressionar alguém, para conquistar alguém. E aí a gente mostra outra faceta desse personagem, que até então parecia ser aquele anti-herói, né? Que fazia tudo o que queria, não sei o quê. Então, você pode usar as lutas como uma forma de explorar mais o seu personagem, fornecer mais informações, né? Como as seguintes: por que o personagem faz determinadas escolhas enquanto luta? Né? Por que ele opta por lutar um combate corpo a corpo? Por que ele não opta por lutar um combate à distância? Por que ele não usa determinado recurso, ou determinado poder, ou determinada habilidade que ele tem? Né? Por que ele esconde isso? Por que ele esconde alguma habilidade, talvez? Como cada escolha que esse personagem faz na luta reforça a sua caracterização. Reforça quem ele é, reforça os traços da personalidade dele. Como cada escolha nessa luta afeta os objetivos internos e externos do personagem. Como as situações da luta e como ele reage a elas afetam aquilo que ele quer externamente e aquilo que ele quer internamente. Você pode demonstrar tudo isso em uma luta. Esse conflito que aparece na luta está aproximando ou afastando o personagem de seus objetivos. Né? Ele ter que lutar essa luta está aproximando ele daquilo que ele quer ou está afastando daquilo que ele quer? Quais são as apostas para cada personagem? O que eles têm a ganhar? O que eles têm a perder? Isso aqui é muito importante. Isso aqui é um dos pontos mais importantes de por que às vezes o leitor pula algumas lutas. Porque o leitor fica pensando assim, o que adianta essa luta? O que eles têm a perder? O que eles vão ganhar? Se isso não fica evidente pro leitor, ele fica pensando, por que eu vou acompanhar essa cena? Por que eu vou ler ela até o final? Então, as apostas, quanto mais altas, melhor pro leitor ficar assistindo a luta. Tipo, se ele não vencer essa luta, ele vai perder a oportunidade. Se ele não vencer essa luta com um braço quebrado, ele vai perder a oportunidade de tal coisa. Né? Então, quanto maior a aposta, maior dificuldade, mais o leitor quer ficar naquela luta para saber qual é o resultado. Outra coisa que você pode mostrar é que tipo de lutador é o seu personagem. Quais são suas habilidades físicas ou mentais. Ele é um lutador exibicionista? Ele é um lutador mais, mais, talvez, contido? Um lutador mais furtivo? Né? Que tipo de habilidades ele tem? Você pode mostrar tudo isso na luta. Ele é um lutador mais analista? Que fica o tempo inteiro analisando o adversário até ter uma conclusão e aí, a partir disso, fomentar um plano de ação. Olha só. Né? Lembre-se também que nem todo protagonista é um assassino treinado. Então, os personagens podem cometer erros, né, desleixados durante uma briga que vão ter um alto custo para eles, né, como consequência, que talvez podem até aumentar as apostas dessa briga. Então, use a cena de ação para iluminar os personagens, ou seja, para revelar facetas do personagem, além das quais já foram demonstradas na história. E certifique-se sempre
de dar ao leitor um vislumbre daquilo que é mais essencial para o personagem, e não apenas das suas habilidades de luta. Terceira dica: cenas de ação não devem retardar o ritmo da história, tá? Então, às vezes nos filmes, especialmente na vida real, as lutas passam rapidamente. Mas na literatura, às vezes se você prolonga demais, né? Eu diria até o oposto disso, né? Às vezes nos filmes, principalmente, você pode ter um filme, às vezes na série, né? Meio épica, que tem um episódio que é quase inteiro cena de luta. Na vida real, normalmente, se você já assistiu uma briga na rua, você sabe que as brigas acabam muito rápido, né? Ninguém fica lutando 1 hora, né? Não é, sei lá, UFC, né? Normalmente os caras trocam 4, 5 socos, um tá no chão e acabou-se, né? Então, se tiver uma arma, então, né, muito mais rápido, né? E isso não é uma apologia à violência, né? Eu sou totalmente contra a violência, né? Mas na ficção, às vezes, a gente precisa da violência para demonstrar alguma coisa, né? E também para ser verossímil na vida, né? Para ser verossímil em relação ao que acontece na vida real, né? Então, você não pode pegar na literatura, quer dizer, você pode fazer tudo, mas eu acho que isso não vai ser interessante pro leitor, ficar 10 páginas descrevendo uma luta. A não ser que você vá mudando de foco, seja uma batalha e tal, aí tem outras formas de fazer isso. Mas ficar numa luta, né, entre 2 personagens, 10 páginas, provavelmente você vai perder o leitor, tá? Porque se você for escrever todos os detalhes e o leitor vai ter que reconstruir toda a cena na mente dele, né, muita gente simplesmente pula uma cena assim, abandona, lê o começo, lê o final, né, descobre o que vai acontecer e vai em frente, tá? E assim, ó, vou te falar que você não pode culpar o leitor, tá? Porque foi você que não soube fazer essa cena de luta. Né? O leitor não vai ficar lendo aquela sequência de chutes, socos e tal, ele vai ficar bocejando, né? Principalmente se não tiver aquela aposta que a gente já falou em outra dica. No entanto, se você empregar certos dispositivos literários na sua narrativa, você pode escrever uma cena de ação realmente tensa. Por exemplo, se a primeira luta que aparecer no livro for realmente relevante para a história, o leitor não vai pular nenhuma das lutas, porque ele vai ficar com medo de perder alguma informação. Então, aqui estão algumas dicas, né? Primeiro, escreva essa cena de luta com frases curtas. Porque frases curtas são mais fáceis de digerir e elas aceleram o ritmo da sua história. Segunda dica aqui dentro dessa dica, que é um Inception, né? Uma dica dentro da outra. Misture a ação com o diálogo, tá? Não escreva apenas descrições longas do que está acontecendo. Então, além disso, compartilhe uma troca verbal entre os seus personagens. É claro que eles não vão ficar, né, discutindo, sei lá, a cor da roupa, né, coisas assim, no meio de uma briga. Eles vão trocar algumas coisas, eles vão fazer acusações, eles vão partir para cima, né? Então, vai ter um ataque verbal e um ataque físico, né, ou talvez, né, quase que simultâneos. Então você pode misturar ação com o diálogo para justamente não ficar só descrição e o leitor se cansar. Outra questão que você pode fazer: não se concentre muito no que está acontecendo dentro da mente dos personagens, no sentido de ficar tendo divagações filosóficas no meio da luta, né? Porque a introspecção ela acontece antes ou depois de uma briga, não durante. Simplesmente porque não dá tempo, né? No meio de uma luta, o cara não vai pensar: naquele momento eu lembrei de quando, aos 6 anos, meu irmão bateu em mim após pegar eu brincando de uma forma que estava machucando o filhote de pássaro. Não dá tempo de pensar nisso numa luta. Então você tem que criar essa sensação de urgência e de perigo para que o leitor, né, permaneça ali e continue aí, continue querendo ler aquela luta. Outra coisa, mantenha essa luta curta, tá? Lutas nunca devem continuar por páginas e páginas
a menos que você esteja discutindo apresentando uma batalha épica entre exércitos com vários focos, né? E não indivíduos. Então lembre-se sempre, cenas de ação não devem retardar o ritmo da história, mas sim agregar emoção. Se muita gente questiona por que o George R. Martin, né, que escreveu Guerra dos Tronos, entre outros livros, quase não descreve as cenas de batalha dele. Ele geralmente pula. E a resposta é muito simples. O enfoque dos livros dele são os conflitos e intrigas. É isso que mantém as pessoas nos livros dele, né? Não é as descrições de batalha. Então ele dá umas puladas, umas aceleradas nessa parte para poder manter as pessoas naquilo que mais faz com que elas leiam os livros, que são os conflitos e as intrigas. Quarta dica, então. Lutar com todos os sentidos, tá? Uma das melhores maneiras de se tornar visceral ao descrever uma briga é você ativar todos os sentidos possíveis. Isso inclui visão, audição, paladar, tato e olfato, tá? Pense em como você pode usar esses 5 sentidos em sua escrita para transportar imediatamente o leitor para a cena. A visão talvez é a mais óbvia, né? Você vai descrever exatamente o que os personagens estão vendo e o que o leitor deve prestar atenção na cena. Normalmente a gente está numa cultura muito visual. Então, pra gente, o óbvio, pra gente aquilo que a gente sempre lembra de escrever é o visual. Mas a gente tem 5 sentidos. E você pode transmitir isso para o leitor através de você perceber se você está escrevendo por 5 sentidos. Por exemplo, a audição é um pouco mais delicada, né? Eu acho que uma cena de ação seria um bom momento, né, para você introduzir talvez uma onomatopeia, quase não saiu, né, na sua narrativa. Uma onomatopeia é uma palavra que soa como o que você está descrevendo, né? Por onomatopeia, a gente não quer dizer que você deve transformar a sua escrita em um estilo de quadrinhos, né? Com palavras do tipo capou ou bang, né? Em vez disso, você pode usar exemplos mais sutis, né? E somente em momentos muito específicos, assim, às vezes no ápice da ação, você coloca ali um pou. E aí tudo se silenciou e a poeira demorou a baixar, sabe? E aí fica aquele suspense, o que foi aquele pou? Né? Você pode também, por exemplo, usar os sons que as pessoas ao redor estão fazendo, né? Se é uma batalha, pode ter o som de tambores, né? Se é uma briga, as pessoas estão berrando, né? Umas falam uma coisa, outro fala outra, bate nele mesmo, né? Oh, não sei o quê. E aí você pode usar isso, esses sons, né? Essas coisas, ou quando ele leva um soco e ele fica meio fora do ar, assim, um zunido no ouvido, e aí você reproduz isso de alguma forma, é uma maneira de usar aí o sentido da audição. O paladar é outro sentido para introduzir suas cenas de ação, né? Mas tenha um pouco de cuidado, né? Em vez de usar frases do tipo, ele podia sentir o medo do ar, escolha uma coisa mais concreta, como o sangue misturado com batom de morango era um sabor estranho de fato, né? O personagem levou um soco e ele tá usando batom de morango e ele sente o sangue misturado, né, com um batom assim, com cheiro de morango, né, sabor de morango, sei lá. Né? Espero que você escreva algo melhor que isso, mas é mais ou menos isso para você pegar a ideia, ok? O tato é talvez um dos sentidos mais fáceis até de transmitir, né? Descreva como os personagens se sentem e interagem uns com os outros fisicamente, né? Se segura uma arma, qual a sensação de segurá-la após algum tempo de luta? Né? O suor, a arma quase escapando da mão. Se o personagem caiu, qual a sensação do contato com o chão? Se ralou? Se machucou? Né? Se eles estão agarrados, um tentando imobilizar o outro, qual que é a sensação de ter aquele outro corpo lutando? Né? Então, o tato, ele é um dos sentidos muito interessantes para você trabalhar numa luta. Cheiro é um dos meus sentidos favoritos para adicionar uma cena de ação, porque ele raramente é usado. Né? Você costuma ver ou ouvir uma briga, mas consegue sentir o cheiro dela? Como é que seria essa questão para você? Provavelmente o suor, né? Mas considere outros aromas, como o aroma ambiente na cena. Por exemplo,
Se a luta tá acontecendo em uma garagem, né, ao redor de um carro, talvez pode haver o cheiro de óleo de motor, de borracha de pneu, né? Não tenha medo de adicionar isso na cena para introduzir uma dimensão diferente no ambiente. Em vez de você descrever toda a cena, você vai intercalando a luta com as descrições a partir dos sentidos do personagem. E quanto mais sentidos você usar na luta, mais você vai imergir o leitor naquela situação. Então procure descrever de modo que o leitor possa vivenciar com intensidade tudo aquilo que está acontecendo para todos os sentidos dele. Quinta dica: ao escrever uma cena de ação, edite, edite, edite. Editar, editar, editar. Uma boa história é sempre editada. A mesma regra se aplica ao escrever uma cena de ação. Uma sequência assim meio desleixada, meio frouxa, cheia de frases tortas, como eu costumo dizer, pode diminuir o ritmo da sua história ou até confundir o seu leitor. Então, quando você for editar uma cena de ação, lembre-se dos seguintes critérios. Não inclua um golpe a golpe do que acontece na luta somente, sem intercalar com mais nada. Use tudo aquilo que a gente já falou, diálogos, sensações, revele coisas sobre o personagem. Outro critério: após o rascunho inicial, remova os detalhes não essenciais que podem retardar a leitura, como, sei lá, uma reflexão que o personagem faz no meio da luta, uma lembrança muito grande que retarda assim, a emoção da luta, faz com que o leitor se esqueça das apostas, dos riscos que estão ali envolvidos. Apague a linguagem florida, tá? Porque palavras extras arrastam muito o ritmo, Ele bateu sobremaneira como um carrossel que girava, não sei o que, bababá, e nuvens e raios de fogo e céu e mar e... Sabe? Aquelas pessoas que às vezes, vai fazer uma descrição de luta, cara, não é bem assim, né? Tudo bem, se você tiver escrito o livro todo num estilo mais florido, e aí você vai ter que manter um pouco na cena de luta, mas aí você dá uma segurada na mão, dá uma editada, dá uma cortada para deixar aquilo mais rápido, mais preciso, com mais ação. Outro critério: faça uma compactação na escrita. Remova cada palavra que você puder. Eu já falei isso outras vezes aqui nas minhas dicas de escrita, mas quando eu estou revisando o meu livro, eu costumo copiar o parágrafo do meu arquivo principal para um outro arquivo, colocar o cursor do mouse no fim de cada frase, dar 2 enter para ficar, frase a frase uma abaixo da outra, e eu olho frase a frase individualizada e vou compactando, vou removendo palavras extras, até eu conseguir chegar a uma compressão máxima do meu texto. Às vezes eu consigo ver se eu não tenho uma frase que tem lá, 5 linhas, se eu não posso quebrar essa frase, deixar o texto mais dinâmico. Isso tudo eu faço na edição, para deixar o meu texto melhor. Outro critério: consolide personagens para reduzir a confusão e a frustração do leitor. Ou seja, verifique se o seu personagem se comporta na luta conforme a personalidade dele. Se você botou que ele é um cara tímido, meio esquivo, mas ele é um lutador, ou ele se envolve numa luta mesmo não sendo um lutador, o jeito dele de agir na luta reflete a personalidade dele. A não ser que ele seja um cara, sei lá, com uma dupla personalidade, que quando ele tá brigando ele se transforma. Pode ser também, mas aí é uma especificidade do seu personagem. Ao mesmo tempo que você pode utilizar todas essas situações extremas, para mostrar novas facetas do seu personagem. Então, de novo, verifique, tá revelando algo novo sobre o meu personagem, tá mostrando algo novo sobre quem ele é. Se não, o que eu posso mostrar? Qual informação que eu posso dar para o leitor nessa cena? E aí você edita para construir a cena toda em torno de revelar aquela informação. Você pode, no começo da luta, talvez, colocar o personagem perguntando: você vai contar ou não para eles aquilo que você tinha que dizer, que você tinha que confessar? E aí eles começam a brigar e o leitor fica querendo saber o que ele deveria contar, o que ele deveria confessar. E aí a cena avança, eles vão brigando, e aí, de repente, o cara prende ele assim, tá sufocando: vamos, conte, fale tudo, senão pessoas vão morrer por causa disso.
E aí o leitor fica mais curioso ainda para saber, né, por que o que ele precisa contar envolve a vida de outras pessoas. E aí a cena vai avançando até o momento que ele finalmente conta. Então, isso tudo numa cena de luta. Você pode segurar a informação e soltar isso aí, prometendo ela aos poucos, até soltar essa informação no momento certo. Então, edite, edite e edite, até alcançar todos esses pontos e ter uma grande cena de luta. Se você gostou desse vídeo, assine o canal, ative as notificações, deixe seu like. E caso conheça alguém que possa se interessar por esse tema, ou você faça parte de algum grupo de escritores, envie o link desse vídeo. E se você quiser me apoiar financeiramente para que eu continue esse trabalho, acesse catarse.me/escrita criativa, primeiro link aqui, e faça a sua contribuição. Esse é o nosso vídeo de hoje e até o próximo vídeo.